Glória a Deus. Irmãos, graça e paz a todos em nome de Jesus. Aos que estão nos visitando nessa noite, queremos mais uma vez desejar que sejam bem-vindos a este lugar. Que Deus em Cristo continue abençoando todos os nossos irmãos e irmãs. Amém? Então hoje, finalizando a nossa festividade em comemoração aos 19 anos em que nós estamos aqui proclamando a palavra do nosso Deus. Ontem, lamentavelmente, nós tivemos a partida do nosso irmão João aqui da terra para estar com Cristo. E então declaramos luto no dia de ontem, ainda que estávamos numa festividade, tanto ontem quanto hoje pela manhã. E nós estamos aqui finalizando este dia. Saberemos que, enquanto aqui estivermos, muitos de nós estaremos seguindo esse mesmo caminho que o irmão João seguiu no dia de ontem, indo para o nosso Senhor Jesus Cristo. E amados, eu digo para vocês, aqueles que durante esses 19 anos têm acompanhado esse trabalho do Senhor e têm se mantido perseverante, sejam gratos a Deus por isso. Só estarmos firmes na presença do Senhor é motivo de nós nos alegrarmos diante dele. Amém? E nessa noite, finalizando esse trabalho, essa festividade, está conosco o pastor Anderson ali da igreja sede. Eu já quero convidá-lo em nome de Jesus. Ele que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Esteja ligado, irmãos. Estamos em festividade, então os irmãos compreendem que dificilmente nós vamos estar até o horário como é de comum. Mas fiquem em paz, adorem, louvem e glorifiquem ao Senhor. Não se importe com o tempo, mas se importe em aproveitar esse momento que Deus está te dando essa noite. Pastor Anderson, Deus abençoe em nome de Jesus, meu amado. Fique em paz, à vontade. Meus irmãos, graça e paz, amém? Estou muito feliz por mais uma vez voltar a esta casa de oração para ministrar a palavra de Deus. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui na comemoração de 19 anos de existência dessa obra. Fruto da operação de Deus nesse lugar e também do trabalho de todos vocês. Meus parabéns, pastor Charles, sua esposa. O senhor está muito elegante hoje, viu? Combina com lilás, gostei, muito elegante. Eu que não viesse assim. Parabéns a toda essa organização, a Eliana, coordenadora, como sempre. Sempre tem um toque de Eliana em tudo aí, não é? Parabéns, toda a equipe que auxilia ela aí. Todas as apresentações que foram feitas também, todas excelentes. Vamos refletir no tema dessa noite, livro de Oséias, capítulo 6. Estou acompanhado da minha esposa Miriam, que está aqui na frente com a Eliane. E essa amizade, pastor Charles, nos deixa muito feliz, viu? Sua vida, a vida de sua esposa. Nós amamos a vida de vocês. E eu louvo a Deus por essa amizade. Vocês são muito importantes na vida da gente. Oséias, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 3 diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como uma chuva serôdia que rega a terra. Amém? Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos porque ela vem e não volta vazia. Ela cumpre o teu propósito. Que o teu Espírito nos guie em tudo nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando Oséias escreve, conheçamos,
Esse verbo conhecer, na língua original é iada. Ele escreve iada, que traduzido para o português veio o verbo conhecer. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse verbo, ele tem alguns significados, originalmente quando ele foi escrito. Um deles é aprender a conhecer. Há uma diferença muito grande entre conhecer e aprender a conhecer. Primeiro significado, conhecer, tem o sentido de aprender a conhecer. Também o sentido de perceber, ele também significa perceber. Saber por experiência, isto é, conhecer por experiência, que é o mesmo que está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 1, olha que interessante, quando diz bem assim: Adão conheceu Eva e teve filhos. Adão conheceu Eva e teve filhos. Essa substituição de termos é muito comum na Bíblia, porque essa palavra conhecer originalmente é conhecer no sentido de marido e mulher com contato sexual a ponto de ter filhos. Mas porque essa mesma palavra de conhecer ao Senhor é a mesma palavra que está lá. Adão conheceu Eva e teve filhos, é porque traz a ideia de conjunção carnal, aproximação, relacionamento e intimidade. Relacionamento e intimidade. Por isso a mesma palavra é empregada ali. Nós vamos desenrolar um pouco aqui esses significados e como isso aplica à nossa vida. De que forma podemos conhecer ao Senhor para que possamos ter uma vida plena, uma vida cristã vitoriosa, conforme propõe o tema dessa festividade. A primeira forma que nós conhecemos ao Senhor, e é indispensável, é através da sua palavra. Deus se revela ao homem através das Escrituras. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil em toda a igreja cristã, que é a rejeição, a desvalorização do conhecimento bíblico nas igrejas. Hoje, se você faz um trabalho, desenvolve um trabalho de educação bíblica, como por exemplo a escola bíblica dominical, ou qualquer outro trabalho que desenvolve formação através do estudo, se nós temos 200 pessoas, menos de 50% participa. Em muitos casos as pessoas podem participar, elas podem vir, com algumas exceções, é claro, elas podem vir, mas ela, no decorrer dos anos, parece que não aprenderam a dar valor a esse tipo de trabalho, porque julgam ser desnecessário, desimportante, é de menor importância para a nossa fé. Então essas pessoas são impedidas de ter um progresso na sua vida cristã, na sua maturidade cristã, no seu crescimento, em saber o que é certo, o que é errado, em como caminhar na vida cristã, dependendo sempre da palavra de alguém mais experiente do que ele. Não que isso não seja importante, é importante também. Alguém mais experiente, a gente vai chegar nesse ponto também. Só que eles não dão importância, não entendem que a palavra de Deus é como o salmista disse, é luz para o meu caminho. O que significa que se eu estiver andando aqui no escuro e tivesse degrau, não vou ver, eu vou cair. Mas se tiver uma luz, eu vou ver que aqui é um degrau e posso cair. É isso que a palavra de Deus faz, segundo o salmista Davi. Ela ilumina o meu caminho, ela me mostra onde tem um buraco, ela me mostra onde eu posso tropeçar, ela me mostra o caminho que eu devo ir, que eu não devo ir. E quando nós ignoramos o conhecimento da palavra de Deus, nós ignoramos conhecer o próprio Deus. Ignoramos conhecer o próprio Deus. A igreja, nesses últimos dias, precisa urgentemente resgatar os valores da escola bíblica, resgatar os valores do conhecimento da palavra de Deus, resgatar os valores, o sentimento, a vontade de vir, de participar, de querer crescer. Grandes pregadores hoje foram grandes alunos de escola bíblica. Eu comecei meu ministério
na escola bíblica, sentando, ouvindo e aprendendo com grandes homens. Todo grande pregador um dia foi um grande aluno, se assentou para aprender. Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento, e ele diz que aprendeu aos pés de Gamaliel. Sabe o que isso significa? Naquela época o mestre, o Rabã, que era mais do que o Rabi. O Rabi era o mestre, o Rabã era o mestre dos mestres, o mestre maior. A Gamaliel era conhecido como o Rabã, o grande mestre. Ele se assentava numa grande cadeira e seus alunos ficavam sentados no carpete, olhando para ele, admirando seu conhecimento e aprendendo. Por isso Paulo disse: eu aprendi literalmente aos pés de Gamaliel, aos pés de alguém que tinha algo para me ensinar. E ele cresceu, ele progrediu tanto que pôde ensinar a várias igrejas do seu século. Aprendeu tanto que deixou grandes ensinamentos para nós. Hoje aprendemos sobre salvação porque Deus deu a revelação da doutrina da salvação para Paulo. Hoje nós falamos sobre arrebatamento porque Deus deu a revelação do arrebatamento de forma explícita para Paulo. O único que disse: seremos arrebatados e transformados num piscar de olhos. É por causa de Paulo que nós cremos na ressurreição do corpo. O corpo glorificado será ressuscitado naquele grande dia. Foi a Paulo que Deus deu essa revelação doutrinária, mas um homem que sentou e aprendeu. Jesus, o Todo-Poderoso, na sua juventude, foi para a escola bíblica, ou não foi? O que ele foi fazer na sinagoga? O que ele foi fazer na sinagoga? Expor as Escrituras. Capítulo 4 de Mateus e capítulo 5 diz que Jesus começou seu ministério e uma multidão o seguia, porque viu os sinais e os milagres. E ele vendo aquela multidão seguindo ele por causa dos sinais, ele resolve subir no monte. Capítulo 5 de Mateus, versículo 1. Sobe no monte, se assenta, porque o judeu lia em pé e ensinava sentado. Se assenta e começa a ensinar. O que ele ensina? As coisas referentes ao reino de Deus. Jesus ensina como ser crente, Jesus ensina como perdoar, Jesus ensina como amar, Jesus ensina como jejuar, Jesus ensina como orar, Jesus ensina como dar bom testemunho, Jesus ensina como fazer juramentos, Jesus ensina sobre diversas coisas da vida cristã. Por que ele fez isso? Eu não quero uma multidão alienada atrás de mim, atrás somente de milagre. Eles precisam aprender o que é ser crente, e só vão aprender através de uma escola bíblica. Crentes perecem porque ignoram ser ensinados, ignoram a escola bíblica. Precisamos resgatar urgente os valores do ensinamento bíblico, porque é através da palavra que nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, conhecemos os propósitos do Senhor, e o nosso desenvolvimento cristão só tem a aumentar, só tem a crescer. Hoje eu fiquei admirado na escola bíblica lá na sede. O tempo chuvoso, e ainda assim deu umas 30 pessoas. Dentre essas 30, eu percebi anciãs de aproximadamente 80 anos, com guarda-chuvazinho, indo e voltando. Será que uma mulher dessa não tem o que fazer, não? 70 anos, 80, 60, não tem? Será que ela não tem filho, não tem neto? Não tem comida para fazer, não tem casa para arrumar? Não tem um sofá, uma cama para descansar a sua idade avançada? Coisa mais linda, indo com seu guarda-chuva e voltando para a escola bíblica dominical. É por isso que ela sabe mais do que muito crente novo, porque está ali todo domingo, todo dia, aprendendo e crescendo com a palavra. Sabe o que falta em nós? Mais amor. Precisamos ter amor às coisas de Deus. Precisamos ter amor ao que a igreja promove. Precisamos ter amor ao reino. Precisamos ter amor às atividades espirituais. Precisamos executar, fazer e praticar as coisas com mais amor, com mais avidez, com mais fervor, com o coração mais aberto. Eu quero amar a obra.
Eu quero amar o que a igreja realiza. Eu quero amar o serviço do Senhor. Eu quero amar a escola bíblica. Eu quero amar o trabalho social. Eu quero amar o ensaio. Eu quero amar o trabalho dos departamentos. Eu quero amar aquilo que eu faço para a obra. Precisamos colocar amor naquilo que nós fazemos para Deus. Porque se a gente fizer para trazer para nós notoriedade, não faça, pare imediatamente. Porque aqui a gente não faz nada para promoção pessoal. Nós fazemos para a glorificação de Jesus Cristo. Fazemos para enaltecer e engrandecer o nome dele. Segundo Reis capítulo 22, estamos no processo do conhecimento através da palavra. Conhecer a Deus pela palavra. Segundo Reis 22, 8. O sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, encontra a Bíblia e dá ao rei Josias. Estava num templo, de repente acharam a Bíblia escondida. Ó, que livro é esse? Começaram a ler, meu Deus, o que viram que tinha no livro. O rei precisa urgente saber o que consta nesse livro, porque é a palavra de Deus. Josias, que foi um rei bom, fez uma grande reforma espiritual em Israel. Quando ele pega o livro que ele lê, ele se revolta, se arrepende e diz consigo mesmo: agora eu sei porque Deus derramou tanto juízo em Israel e porque Israel regrediu, porque Israel declinou, porque Israel sofreu. Agora eu sei, porque ele sabia, ele descobriu, conhecendo a Deus pelo que ele leu. Meus irmãos, conhecimento é algo libertador. Libertador. E ele então disse: tirem todos os sacerdotes corruptos, tirem todos aqueles que estão causando mal ao reino. Nós erramos todos esses anos porque fizemos o que a palavra dizia para não fazermos. Ele então descobriu, só através da palavra, do conhecimento, que tudo que Israel estava fazendo estava errado. Então ele trouxe um grande avivamento. Neemias capítulo 8 e capítulo 9. O povo volta do cativeiro da Babilônia. Quando o povo volta, fica muito tempo numa cultura diferente de Israel, numa religião diferente. Depois de 70 anos o povo volta a Jerusalém. O povo precisava se reabilitar espiritualmente com Deus. Esdras, que era um escriba, um homem muito espiritual, muito religioso, ele então sobe num púlpito, diz o texto, capítulos 8 e 9 de Neemias, e ele começa a ler o livro da lei, a Bíblia deles daquela época. Quando ele começa a ler, o povo começa a chorar, o povo começa a se arrepender, o povo começa a abandonar as práticas antigas, o povo começa a se aproximar, se ajuntar, se ajuntar, se ajuntar, se ajuntar, se ajuntar. O povo começa a se libertar, baseado no que eles estavam ouvindo, do que Esdras estava lendo. Ali houve um grande reavivamento em Israel, por causa da palavra de Deus. Não existe reavivamento onde não há a exposição da palavra de Deus. Não existe. Toda a história dos avivamentos, século 17, 18, 19, 20, todos eles, movimento da santidade, a avó do pentecostalismo, Maria It, a mãe de John Wesley, Susan Wesley, o próprio John Wesley, todos eles, Charles Parham, William Seymour. Sabe como esses homens começaram? Evan Roberts, homens que incendiaram os Estados Unidos e a Europa. Começavam com pequenos grupos, pastor Charles, de oração e exposição de estudo bíblico da palavra. De repente todo o bairro era tomado, toda a cidade era tomada, todas as pessoas eram tomadas por causa da exposição da palavra de Deus e momentos de oração. Começou a acontecer grandes avivamentos. Martinho Lutero dizia: eu preciso todos os dias orar 2 horas, e preciso também refletir na palavra. Se eu não fizer isso, Satanás terá vitória sobre mim durante o restante do dia. Nós precisamos resgatar o poder do conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas e em nossa igreja. Ame a palavra de Deus, ame o culto de doutrina, um culto de ensinamento, ame a exposição bíblica. Volte a ter fervor, paixão e amor pelo conhecimento da palavra de Deus. Dessa forma você vai conhecê-lo
profundamente e vai ter uma vida vitoriosa. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. A outra palavra que significa iada é saber por experiência. Saber por experiência. Conhecemos a Deus também através das experiências. É quando Deus se revela para o homem de forma mais pessoal, de forma mais profunda. É quando Deus quer se aproximar de você. Por exemplo, Moisés, capítulo 3 de Êxodo, o Senhor aparece para ele. Moisés nunca tinha essa experiência de saber pessoalmente quem era Deus, só ouvia desde a sua infância. Quando Deus aparece para ele pela primeira vez, o Senhor disse: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sou o Deus de teus pais. Observe o que é que Deus está fazendo primeiro, se identificando, porque Moisés não conhecia até então. E Moisés: eu vou me aproximar para ver essa visão, a sarça pegando fogo, mas não se consumia. E Deus disse: calma, tira a sandália dos teus pés, como sinal de reverência, porque o lugar que tu estás é terra santa. Observe que Deus queria isso. Quando Deus queria que o homem o conhecesse através da experiência pessoal, Deus ia ao encontro do homem. Deus foi ao encontro de Moisés, não foi Moisés que foi ao encontro de Deus. Ezequiel, semelhantemente, capítulo 1, ele está na beira do rio Quebar, dentro da Babilônia, no cativeiro. Os céus se abrem, ele diz, e Deus começa a se revelar para ele através de visões enigmáticas, misteriosas. De repente Ezequiel perde as forças do corpo e cai. E o Senhor disse: filho do homem, fica em pé, que eu tenho muito mais ainda para falar contigo. Te chamei como profeta. Observe, Deus foi até Ezequiel para que Ezequiel o conhecesse mais de perto, o conhecesse pessoalmente. Êxodo 33, 18, ainda sobre Moisés, ele disse: Senhor, eu quero ver mais um pouco de ti, eu quero ver agora a tua glória por completo. E Deus disse: Moisés, minha face, se um homem vê, ele morre, mas eu vou passar e tu me verás pelas costas. Deus quis que Moisés conhecesse ele, mesmo que parcialmente, porque em sua totalidade ninguém tem essa condição de ver a glória total de Deus e permanecer vivo. Gideão, Juízes 6:12, o Senhor aparece para ele através do anjo teofânico e diz: Gideão, homem valente, o Senhor é contigo, te chamou para ser libertador. Observe, Deus está indo até Gideão, indo em busca de Gideão. Isaías, em Isaías capítulo 6, o livro leva seu próprio nome. O Senhor se revela para Isaías e diz: quem é que vai ir por mim? Quem irá por nós? Deus está procurando. E ele dizendo: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e eu disse: eu vou morrer porque eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque ele viu a glória de Deus, ele teve essa experiência pessoal. Meus irmãos, quem foi que disse para Isaías que ele tinha lábios impuros? Deus não falou com ele: Isaías, tu vai morrer, cuidado Isaías, não se aproxima, porque tu pode morrer porque tu tem lábios impuros. Deus não falou isso. Foi Isaías que identificou a impureza de seus lábios, porque ele se aproximou da glória de Deus. Através da experiência ele pôde identificar seus erros e os pontos de melhoria da sua vida. É isso que a experiência pessoal faz. Quanto mais você se aproxima de Deus, se aprofunda em conhecer a Deus, quer ter mais contato, mais intimidade, não precisa que ninguém aponte seus erros, você começa a enxergar seus erros. Você começa a identificar os pontos de melhoria na sua vida. Você começa a perceber porque a glória de Deus lhe constrange. A glória de Deus, ela toca em você, ela incomoda tanto que você percebe: não, isso aqui está errado, eu preciso mudar essa parte da minha vida, eu preciso me comportar melhor. Você muda a sua forma de falar, você muda as suas relações interpessoais, você muda seu comportamento, você muda tudo, porque a experiência, essa aproximação com a glória de Deus
faz com que a gente mude em muitos aspectos da nossa vida. Por isso a experiência é importante para conhecermos mais o Senhor. Infelizmente, tem pessoas que ignoram a experiência. Ignoram isso, sabe por quê? Elas gostam de admirar a experiência alheia. Como a irmã é cheia do Espírito Santo. Oh, aquele irmão. Deus quer que você tenha a sua experiência. Você adulto, você jovem, homem, mulher, adolescente, ancião, anciã. O Senhor te chama hoje para ter a sua própria experiência com Ele. Quantas pessoas Deus está tentando ir ao encontro, falar com você, tocar em você, se aproximar de você, e você está fugindo, e você está correndo, como Elias indo para aquela caverna. Você pode ir para onde for, vai chegar um momento que você vai cantar o Salmo 139, para onde fugirei da tua presença? Se eu subo ao mais altos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais fundo abismo, lá também tu estás. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Não adianta você fugir de Deus, porque aonde você for, o Senhor estará. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. O Senhor quer lhe batizar com o Espírito Santo e com fogo, lhe dar dom de línguas, lhe dar dom de profecias, o dom da palavra, lhe dar o dom da administração, o dom do ensino, diversos dons e ministérios. Deus quer distribuir nesses últimos dias, e as pessoas estão trancadas, estáticas, paradas. Desperte, acorde e receba nessa noite um despertamento pela unção do Espírito na sua vida. Meus irmãos, se atentem para o que eu vou dizer nesta noite, porque eu falo pelo Espírito de Deus. Há um tempo de reavivamento chegando. Ontem nós estávamos na manhã de consagração lá na nossa igreja sede, uma manhã de jejum, oração e consagração, que nós fazemos uma vez no mês. E Deus se manifestou naquela manhã e disse para nós que estava fazendo revista no seu povo. Deus tem feito revista no seu povo e colocado o seu povo na balança. É uma época de grande reavivamento, e Deus quer usar a sua vida. Não importa se você é intelectual, não importa se você é acadêmico, não importa se você só tem um primeiro grau, segundo grau, se você estudou, se não estudou, se você é branco, se você é negro, se você ganhar um salário mínimo, 10 salários mínimos, não importa. Deus lhe chamou como você é. Deus quer lhe usar como você é. Deus quer derramar poder sobre a sua vida. Nós não podemos nos contentar, nos conformar com a vida cristã superficial na beira da praia, enquanto Deus está chamando: venha e mergulhe. Venha e sinta meu poder. Venha e sinta minha presença. Deus quer impactar jovens usando jovens, quer impactar adolescentes usando adolescentes, quer impactar pessoas na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus amigos, nas suas amigas, na sua vizinhança, através da sua vida. Abra o coração nesta noite para ter uma experiência com Deus que você nunca teve. Aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui nessa noite. Aleluia, aleluia. Experiência. Ele quer que tenhamos experiências, experiências profundas, experiências de poder. Meu amigo, ter uma vida cristã só de teoria não funciona não. É ineficaz. Teve um momento que Pedro estava assim, só na teoria. Deus só veio para os judeus, e para ser salvo primeiro tem que se converter ao judaísmo. Nada convencia Pedro. Livro de Atos, até que ele teve uma experiência, sobe ao terraço para orar, e quando ele vai orar, ele teve um arrebatamento de espírito, de sentidos, teve uma visão, e viu vários animais descendo no lençol, e o Senhor disse para ele: Pedro, não chame de impuro o que eu já purifiquei.
Ele estava dizendo: eu também chamei os gentios, eu chamei aqueles que não são judeus. E não precisa ser judeus para ser salvo, precisa crer em Cristo. Através dessa experiência, ele foi à casa de um homem chamado Cornélio, que foi o primeiro gentio. O gentio é aquele que não era israelita, que foi o primeiro gentio que se converteu a Cristo naquela época. Quando ele chega lá, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio. Ele disse: agora eu vejo, se o Espírito Santo desceu sobre a casa de uma família gentílica, o Senhor veio para os gentios. Mas foi necessário ele ter uma experiência com Deus para crer nisso. Você precisa de experiências. Eu já vi muita gente dizer assim, pastor Charles: não precisa disso, não precisa daquilo. Precisa, porque o Espírito é poder. No princípio o Espírito pairava sobre a face das águas. Sabe o que é pairar ali? Ele dançava, se movimentava, ele bailava nas águas. O Espírito é movimento. Quando ele veio em Atos 2, o público externo ficou espantado e disse: o que é isso que estamos ouvindo? Porque eles glorificam a Deus desta forma. Eles estão falando das grandezas de Deus. Será? Eles estão embriagados. Por que acharam que os irmãos estavam embriagados? Barulho, movimento, gritos, emoções, euforias, alegria no Espírito. Aleluia. Não me contento como hoje, de que existem igrejas que, se um irmão disser alto glória a Deus, todo mundo olha para trás. Mas eu louvo a Deus que nesta igreja o Espírito de Deus se movimenta. E Ele quer se movimentar na sua vida. Ele quer agir na sua vida. Ele quer levantar a sua vida, usar a sua vida. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. No dia que você tiver essa experiência, se você não teve ainda, você vai querer tê-la todos os dias. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Através da palavra, Ele se dá a conhecer. Através da experiência pessoal, Ele se dá a conhecer. E você sabia também que nós conhecemos a Deus por meio de outras pessoas? Viu aqui a apresentação das crianças? Parabéns a quem cuida das crianças aqui. Ótimo trabalho. É a geração futura. Enquanto o mundo está preparando a geração do TikTok, do baile funk, as crianças de 5 anos dançando funk, nós estamos preparando a igreja futura. Isso é um investimento. Isso é o verdadeiro investimento nas crianças. Meus irmãos, a apresentação que teve aqui sobre o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 3, narra essa história. Samuel, um sacerdote, porém muito jovem, sendo supervisionado por um sacerdote mais velho, que era Eli, até completar a idade apropriada da maturação sacerdotal, para assim exercer de forma independente de Eli. Até então ele estava aspirando o sacerdócio. Quando ele estava lá, ele nunca tinha ouvido a voz de Deus, e o Senhor o chamou de madrugada no tabernáculo. Samuel. Ele ouviu a voz, mas não sabia quem é que estava chamando ele, mas ouviu. Ele corre para Eli e disse: meu Senhor, tu me chamaste. Eli: eu não te chamei. Ele volta novamente e Deus chama pela segunda vez: Samuel. Ele achou que foi Eli, ouviu a voz, mas não identificou quem falava. Ele não tinha conhecimento de Deus. Voltou para Eli: o Senhor me chamou. Não, não te chamei. Isso aconteceu outra vez. E quando aconteceu novamente, o sacerdote experiente, vivido, disse: Samuel, quando esta voz te chamar novamente, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus o chamou: Samuel. E ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus conversou com Samuel. Samuel só aprendeu, entendeu que era a voz de Deus por causa de Eli. Eli ensinou para ele que era a voz de Deus. Você está vendo que a gente conhece Deus através de outras pessoas?
Porque Deus usa pessoas para ensinar pessoas. A pedagogia divina funciona assim. Ele sempre ensinou. Isso foi um padrão de Deus, Ele não vai mudar isso. Sempre ensinou pessoas para ensinar pessoas. Ele só identificou que era a voz de Deus porque tinha alguém mais experiente que ele que disse: quando chamar, diga: Senhor, fala que teu servo ouve. Se não fosse isso, ele ia ficar perdido toda a vida sem conhecer a voz de Deus. Moisés teve um momento na sua vida que ele estava ensinando todo o povo, julgando as causas do povo. E um homem mais experiente que ele, também sacerdote, mais vivido, seu sogro Jetro, olhou para ele assim e disse: Moisés, o que é isso que você está fazendo? Tu está se cansando e cansando o povo. Não é bom o que você faz. Imagine um grande líder que Deus chamou ouvir isso. Mexe um pouco com o orgulho dele. Está querendo me ensinar? Mas Jetro era mais experiente, era mais vivido. E disse: Moisés, vou te dar um conselho. Pegue todas as caudas do povo, separe 70 homens, 70 obreiros, 70 diáconos, podemos assim dizer. As causas menores, as causas de menor importância, menos graves, você distribui entre os 70. E as causas mais graves, de maior importância, você julga. E Moisés disse: boa essa palavra, muito boa esta palavra. Ele pôde conhecer isso, toda essa verdade que veio de Deus através de Jetro, por causa da palavra que ele deu ouvido de um homem mais experiente do que ele. E às vezes o nosso orgulho faz com que ignoremos isso, de que sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, que tem mais experiência que a gente, que está nos orientando, nos guiando, e que há casos onde a voz de Deus, a palavra de Deus, o conselho de Deus, o conhecimento de Deus vem através de alguém. Às vezes pessoas ignoram isso porque são insubmissas, são desobedientes, são rebeldes, são indisciplinadas, não gostam de ouvir ninguém, porque se acha dono da verdade absoluta, se acha dono do certo, dono da santidade, e acha que se ele não fizer, ninguém faz, não vai funcionar. Deixa de fazer para tu ver se deixa de andar. Sempre vai ter alguém que Deus vai levantar para dar continuidade ao processo, porque a obra é dele, não é minha. Não é minha, é dele. Aleluia. Então Jetro ensinou a Moisés. Agora veja o que acontece com Elias e Eliseu. 1 Reis, ou melhor, 2 Reis capítulo 2, versículo 14, diz bem assim. O contexto da história: Eliseu foi profeta, mas antes de ser profeta foi discípulo de Elias, que era um profeta mais experiente do que ele. Então ele aprende muitos anos com Elias. Ele lavava as mãos de Elias para a refeição. Isso não era demérito para ele, era honra. Servir, porque o serviço engrandece o ministério. Repita comigo: o serviço engrandece o ministério. Para você nunca esquecer. Ele lava as mãos de Elias para a refeição. Chega um momento que era hora de Deus levar Elias. Deus ia levar Elias no redemoinho, a carruagem de fogo. Separa Elias de Eliseu somente, e o redemoinho, não a carruagem, o redemoinho leva Elias para o céu. Mas antes disso, eles estão caminhando até o local do arrebatamento de Elias. Elias tira a sua capa, toca no Rio Jordão, o rio se abre, eles passam. Eles passaram, o rio se fechou. Quando Deus tomou Elias, a capa é entregue a Eliseu, que significava o ministério profético, a autoridade profética, porque os profetas se vestiam assim. Então quando alguém via alguém com aquela capa, já identificava que era um profeta por causa da capa. 2 Reis capítulo 1 diz isso. Quando Elias pede fogo do céu, e falaram para o rei Acasias quem era que tinha feito isso, disseram-me assim: eu não sei que era um homem, só sei que ele estava vestido assim, assim. E o rei disse: é o profeta Elias, porque a capa identificava que era o profeta. Então a capa, a autoridade profética cai, Eliseu pega. Elias já tinha ido para o céu. Eliseu está voltando o mesmo percurso que ele fez com Elias quando estava vindo. Quando ele chega diante do Rio Jordão, olha o que Eliseu diz. Ele ora, olha para o rio. Ele precisava que aquele milagre acontecesse novamente, o rio se abrir para ele passar.
Ele segura a capa, bate no rio e clama: Deus de Elias, onde tu estás? Me ouve! E o rio se abre. Ora, Deus de Elias ou Deus de Eliseu? Não era o Deus de Eliseu? Irmão, essa declaração é uma declaração respeitosa. Ele estava querendo dizer: Deus que Elias me apresentou, onde tu estás? Eu oro agora ao Deus que eu aprendi com Elias. E o rio se abriu. Isso é valorizar o conhecimento compartilhado. Aleluia. Abra o coração para aprender com outras pessoas. Abra o coração para se submeter àquele que Deus colocou como autoridade sobre a sua vida. Abra o coração para ouvir, porque às vezes deixamos de aprender por causa do nosso orgulho. Jesus disse: a rainha de Sabá viajou de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Não foi para ver Salomão, não. Jesus disse: foi para ouvir, porque é ouvindo que aprende. E Deus se revela para nós através de outras pessoas. O próprio Deus, quando chama Salomão, que foi filho de Davi, em 1 Reis capítulo 9, versículo 3, Deus disse: Salomão, tudo te irá bem se você fazer tudo que Davi te ensinou. Tudo que Davi te ensinou é sobre mim. Tudo que você aprendeu veio através de Davi. Siga tudo isso e tudo te irá bem. Nós não podemos de forma nenhuma ignorar o aprendizado que vem de outras pessoas. Sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Eu tenho meus mentores ministeriais. Eu tenho minhas fontes. Minhas fontes têm outras fontes. E por aí vai. Deus se revela através da palavra. Deus se dá a conhecer através da experiência pessoal. Deus se dá a conhecer através de outras pessoas para nós. Para encerrar, Deus se dá a conhecer para nós através do sofrimento. Através do sofrimento. Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia, em minha opinião. Muito mais do que José. Jó foi o homem que perdeu tudo de uma vez só: filho, saúde, riqueza. Sua vida desabou. Deus se calou para Jó. Mas o silêncio de Deus não significa que Ele está ausente. O silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando de uma forma que naquele momento não entendemos. E quando Deus se revela para ele, em Jó 38, 39, 40, até o final do capítulo do livro, o Senhor aparece num redemoinho e disse: Jó, tu conversou muito, tu questionou, tu perguntou. Só que agora se prepare, Jó, porque é a minha hora de perguntar. Eu quero perguntar e quero respostas. Eu quero perguntar e tu me responderás. Deus fez mais de 70 perguntas a Jó. Uma delas: Jó, onde tu estava quando eu estendi o céu como cortina e medi o céu com a corda de medir? Onde tu estava, Jó, quando eu abri o abismo para tirar águas para o dilúvio? Onde tu estava, Jó, quando eu fiz tudo isso? E Deus vai perguntando, e Jó baixando a cabeça. Quando chega no capítulo 42, Jó diz: eu era um homem crente, fiel, justo, temente. Conforme o capítulo 1 de Jó diz: justo, temente, se desviava do mal, íntegro. Eu conhecia este Deus porque me falavam dele. Eu conhecia este Deus, mas não por experiência. Eu conhecia este Deus pela teoria. Eu conhecia este Deus porque vinha aos cultos, porque sentava no banco. Eu conhecia esse Deus porque eu tomava ceia, mas nunca tive experiências profundas. Eu conhecia esse Deus assim, de ouvir falar desse Deus. Mas hoje, meus olhos te veem. Hoje eu te conheço profundamente. O sofrimento de Jó não matou Jó, engrandeceu a fé dele. Deus se revelou para ele e ele pôde conhecer quem era Deus de fato. Meu amigo, o que você está passando, suas provações, suas dificuldades, suas lágrimas, seus choros, todas as suas adversidades, Deus está se revelando de alguma forma e você não está entendendo. Por isso não reclame,
Não murmure, não pense em abandonar a fé, porque a qualquer momento a glória de Deus vai se revelar no meio do sofrimento que você está vivendo, e você vai cantar a vitória. Deus se revela através do sofrimento. Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículos 11 e 13, ele disse: eu quero a morte, Deus, acabou para mim, eu quero morrer. Para mim chega, mataram teus profetas, só eu fiquei. De repente Elias escuta um vento, acabando com tudo, levantando pedra, levantando rocha. Ele vê fogo, ele vê terremoto. E o texto diz bem assim: Deus não estava no vento que Elias viu, Deus não estava no terremoto, Deus também não estava naquele fogo, Deus não estava em nada disso aparentemente tenebroso que chamasse a atenção. Mas de repente Elias identificou que Deus estava num cicio suave. E Deus chamou: vem para aqui, Elias, para a porta da caverna, porque eu quero conversar contigo. No sofrimento, Deus se revelou para Elias de uma forma que ele não tinha conhecido ainda. Meus irmãos, não pare no sofrimento. O sofrimento é uma oportunidade de progresso, progredir na vida cristã. Você não vai permanecer neste sofrimento, você vai passar, você vai sair desse processo e vai crescer muito na fé. Tem pessoas aqui, o Espírito Santo me impulsiona para falar isso, estão passando diversas dificuldades na vida material, na vida financeira, e você está desesperado. Não permita que o inimigo coloque besteiras na tua mente. O desespero não te conduz a nada, não te conduzirá a nada. Descanse a tua alma no Senhor, descanse a tua mente no Senhor. Ele está cuidando de tudo, Ele está resolvendo todas as coisas. As portas vão se abrir, Deus vai resolver esta causa. Não pense em se precipitar, nem fazer nenhuma besteira. Não pense em criar outro problema para resolver um problema, porque não vai dar certo. Descanse, acalme sua mente. O Senhor te diz hoje: acalme a tua mente, acalma o teu coração. Aquietai-vos de saber que eu sou Deus. Aquietai-vos de saber que o Senhor é Deus. Eu quero chamar aqui, por gentileza, o ministério de louvor. Glória a Jesus. Aquietai-vos de saber que o Senhor é Deus. Tem alguém nessa noite que ainda não é cristão, quer fazer um compromisso com Deus? Você está afastado do Evangelho, não entregou sua vida a Cristo, e hoje você quer fazer esse compromisso? Tem alguém? Se tiver, você pode levantar a sua mão. Nós iremos orar por sua vida. Se você voluntariamente quer fazer esse compromisso de servir a Cristo, essa é a oportunidade. Tem alguém nessa noite que quer fazer esse compromisso? Sinalize com a sua mão. Nós iremos orar por sua vida. Glória a Jesus.